bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, galera. Tudo bem por aí? Eu espero que seja tudo bem, tudo na paz. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor venha falar poderosamente com cada um de vocês que me acompanha nesse dia, nesse vídeo. Às vezes eu me perguntei pra Deus por que o jeito que Ele me trata é diferente do jeito das pessoas que eu vejo ao meu redor. Às vezes a gente tem mania de se perguntar por que eu tô passando por isso e aquele que tá ao meu lado, ou aquele que tá ali próximo, aquele que tá ali no Instagram, aquele que tá ali no vídeo do YouTube, aquele que tá o meu vizinho, o meu parente, por que ele não passa por isso, Deus? Por que eu sou forjado nesses momentos aonde dói muito e aonde eu não sei o que fazer com essa dor? Sou esse tipo de pessoa que sempre se pergunta isso pra Deus. Diante do meu trabalho, diante de várias circunstâncias, eu sempre me pego me perguntando para Deus. E algo que eu entendi por esse tempo de busca, de intimidade com Deus, de desabar mesmo para Deus nos momentos de dificuldade, sabe quando você quer desabafar e você quer falar tudo aquilo que você sente, muitas das vezes a gente se cala porque a gente não tem em quem confiar, em quem falar. E muitas das vezes eu aprendi a confiar em Deus e a desabar para Ele. Às vezes o meu trabalho são várias coisas que acontecem e eu fico, como que eu vou conseguir passar diante disso sem me cobrar, sem enxergar as minhas capacidades, as minhas limitações, sendo que todos os dias o diabo esfrega na minha cara daquilo que eu sonho, daquilo que eu queria viver, mas infelizmente a minha possibilidade humana não me permite isso. E Deus ele tem falado comigo através das marcas. As marcas, por muitas vezes eu quis me separar de Deus, eu quis me afastar de Deus para não ter essas marcas. Estar na presença de Deus é uma das melhores coisas que há nessa vida. Eu não sei se você já teve algum encontro com Deus, mas como é bom estar na presença de Deus. Ele nos acalma, Ele nos reveste da força, do poder. É algo que não tem como comparar. Mas vale um dia na sua presença do que 1000 em outro lugar. Davi já falava isso. É algo que não tem como comparar. Eu não sei se você já teve um encontro sincero com Deus, mas se você não teve, faça de tudo para você ter. Às vezes a gente quer se ligar com tantas coisas do mundo, tantas coisas mais fáceis, porque estar na presença de Deus requer renúncia, requer tirar a vontade nossa e deixar a vontade de Deus falar em si, diante do cenário. Eu me cobro muito. Eu sempre gosto de me comparar, porque eu acho que tudo que eu faço não está bom o suficiente, ou diante de tudo que eu passei já na minha vida, sempre os meus pensamentos vão me encarretar a algo que eu não fiz bom ou algo que não foi legal. E infelizmente o diabo trabalha muito nessas áreas na minha vida. Ele sempre esfrega coisas na minha cara, diante do meu trabalho, diante da minha família, diante de várias coisas, para mim poder me cobrar e me sentir que eu não tô sempre preparada para estar na presença de Deus, que aquilo que eu faço para Deus não é bom, que aquilo que eu fiz ontem ou que eu fiz hoje, eu me cobro muito já por si só. Eu tenho 2 plantinhas, uma que fica dentro de casa e uma que fica fora de casa, na área externa. A que fica dentro de casa, ela tem um lugar muito melhor. Essa plantinha que tá totalmente bonita, bem cuidada, quase não tem marcas, é a que fica dentro dos cuidados, né? Dentro da nossa vista. E a outra é a que tá lá fora. Ela tem várias marcas. Ela não tem um cachepô só pra ela, ela tá na área externa. Eu não tive um cuidado tão especial com ela, porque ela tá longe da minha vista. E ela tem várias marcas, muitas marcas. Marcas aonde remete mesmo o lugar que ela está, que não tá fazendo bem pra ela, de alguma forma. Às vezes a gente, diante da situação, a gente acaba passando por muitas marcas. E essas marcas é as que vão nos revelar diante das pessoas, diante dos olhos humanos.
Às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, eu sinto tanta presença de Deus assistindo os seus vídeos. Só de olhar você cuidar da tua casa, eu já sinto força pra cuidar da minha também. Mas elas não sabem, de fato, aquilo que eu carrego, aquilo que eu faço pra ter essa presença. Os anos lá atrás que eu renunciei quando ninguém viu, as marcas que eu permiti com que Deus fizesse em mim e através de mim, foram muitas perdas, muitas coisas que eu entreguei ao altar porque eu não queria mais ser eu. Eu queria que Deus realmente crescesse através da minha vida. Então, para isso eu tive que renunciar o estilo meu, coisas que eu gostava de me vestir, coisas que eu gostava de assistir, coisas que eu gostava de ouvir, coisas que eu gostava de fazer. Então quer dizer que ir para Deus você vai perder? Quer dizer que ir para Deus não é tão bom assim? É uma das coisas que eu sempre falo para Deus, que a melhor coisa foi conhecer Ele na minha vida. Por mais que essas marcas, aonde Ele nos lapida diante do processo, do tempo, dói. Às vezes eu me comparo diante de outras meninas que trabalham com a mesma coisa que eu, e eu vejo como o processo é diferente. Aqueles que esperam a Deus, aqueles que estão expostos à luz, aqueles que estão expostos a ter marcas por estar na luz, por estar na presença, eles vão ser muito mais marcados se você comparar com os que ficam sem estar exposto na luz. Às vezes você se compara muito, às vezes você talvez esteja passando igual eu, no processo onde você se compara, mas eu queria te dizer nesse dia, através daquilo que Deus falou comigo, que está lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 17, verso 28, que fala assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se você por algum motivo saiu da presença ou você não quer estar na presença porque vai te remeter a muitas marcas, saiba que as marcas que o Espírito Santo vai permitir fazer em você são muito melhores do que as marcas daqueles que fogem diante do propósito, fogem do chamado, fogem da presença. Eu prefiro estar aqui onde eu tô, no pecado, na sujeira. Eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu assisto o que eu quero, eu vivo no que eu quero. Eu não devo nada pra ninguém. Engano teu. Aqueles que ficam em cima do muro, a gente só tem duas opções. Ou é Jesus ou é o diabo. Esse negócio de eu tô neutro, eu não ligo pra isso, eu não ligo pra aquilo, não tem essa opção de você ficar em cima do muro. Se fosse, todos iam querer ficar em cima do muro. Eu não quero me marcar falando de Jesus, mas também não quero servir ao diabo. Não consigo praticar as coisas que ele me manda fazer. Talvez você esteja querendo ficar em cima do muro, mas saiba que não tem essa opção. Ou você tá com Jesus ou você tá com o diabo. Esse negócio que muitas pessoas às vezes pensam, eu vou ficar aqui, tá tudo bem do jeito que tá, eu não vou entregar, eu não vou fazer do jeito que as pessoas ou que Deus tá mandando eu fazer, eu quero fazer o que eu quero. Quando a gente se permite a viver a vontade de Deus, as marcas que Ele faz através da gente, elas machucam. Se eu falar pra você que não dói, eu estaria mentindo, porque a gente passa por muitos desertos, mas como vale a pena passar pelos desertos, passar pelo corrigir de Deus. É por Ele que nos movemos, existimos, é por Ele que conseguimos levantar todas as manhãs, porque se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada amanhecer, a gente não ia conseguir dar conta. Muitas pessoas pensam que andar sozinha é melhor do que estar na presença, e não é. Deus, Ele nos dá força, Ele nos reveste, passar pelo fogo, mas não se queimar e não ficar em brasas, porque Ele nos protege, Ele nos direciona em cada fase, em cada situação. Se você saiu da presença, se você não quer estar na presença porque vai te trazer marcas, volta para o Senhor nesse dia. Peça para que Ele te ajude a passar pelo processo, porque o processo dói, o processo machuca, mas vale a pena. É muito melhor ter as marcas de Jesus do que ter a marca daqueles que se afastam. Como é bom você estar exposto à luz. Aqueles que estão expostos à luz, eles têm muito mais renovo, muito mais broto, muito mais floração, muito mais fruto.
Você já pegou algum pezinho de fruta e colocou dentro de casa? Você acha que vai dar certo o pé de fruta dentro de casa, uma área interna? Quanto maior o pé de fruta em si, a flor, mais a necessidade de receber a luz do sol. Que você entenda nesse dia que você precisa estar na presença de Deus para receber dele aquilo que ele te prometeu. A luz dele, a presença de Deus vai te trazer e vai te remeter a coisas muito boas. E é estando na luz, é recebendo direto dele para você conseguir florir, para você conseguir ter bons frutos. Fica na sombra esperando acontecer, cair do céu. Sabe, muitas coisas o Senhor sempre me ensina através de tudo ao meu redor. Aqueles que ficam escondidos, sabe, que ficam debaixo da sombra do outro, eles nunca vão conseguir florir como aqueles que ficam expostos direto no sol, direto na luz. Que nesse dia você entenda a tua capacidade, que nesse dia você entenda que você não adianta se comparar com aqueles que não vivem o propósito, com aqueles que não têm uma vida temente ao Senhor, aqueles que simplesmente estão no mundo e vivem como querem. Não dá para você se comparar. Que nesse dia, se você por algum motivo eu não quero estar na presença porque já me trouxe muitas dores no passado, que você mude a sua oração nesse dia. Peça para que o Senhor te revista, peça para que o Senhor firma você nos fundamentos dele, para que jamais você se abale, para que jamais você pare de olhar para aquilo que Deus te prometeu e você comece a olhar para aquilo que você perdeu. Coisas vamos perder mesmo no caminho, pessoas, situações vamos ter que passar para a gente entender que Deus nos lapida na dor. É quando a gente não tem que a gente vê a mão de Deus, é quando a gente não recebe. Muitas das coisas que eu peço para Deus eu vejo na mesma semana pessoas recebendo. E o que a gente tem que entender é que Deus ele não vai tirar tudo que você quer, e para isso você vai ter que estar na presença dele. Você está na presença dele porque você necessita da presença dele, porque sem ele você não consegue viver. Que Deus venha te dar força nesse dia para você persistir. Para de se comparar, porque quanto mais você se compara, mais você permite com que o diabo trabalhe na tua mente, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Por muitas vezes quando eu me deparo me comparando diante do meu trabalho, diante das coisas que eu tenho, e me comparo e olho, eu tiro os olhos daquilo que o Senhor me prometeu e eu começo a olhar para a circunstância. Olhar para a circunstância te traz muitas mais dores do que aquela que Deus te prometeu. E permita ser marcado pela presença do Espírito Santo nesse dia. Que o Senhor se revele para você, que Ele te ajude em todas as etapas e fases, e que você não olhe para aquilo que você não tem ou aquilo que você perdeu, mas que você olhe para a presença de Deus, que você olhe para tudo aquilo que Ele te prometeu. Que Deus abençoe você, seu dia, sua casa, sua família, e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!